Foi. Foi. Bom, pessoal, então, em primeiro lugar, bom dia, né? Vou encerrar aqui o nosso curso sobre psicanálise e cinema, cinema e psicanálise. Queria, então, em primeiro lugar, agradecer aqui no fechamento, né, do curso ao Renato Tardivo, que teve a iniciativa de propor curso vinculado à pesquisa de pós-doutorado dele, né? E também a professora Ana Paula Branca Leone, que compôs conosco aqui o grupo de professores organizadores, né? E a Renata Arouca, que participou dando uma aula. Eu queria dizer para vocês também assim, que esse curso ele é parte de, ainda que nós já tenhamos falado isso, né? Mas a gente tem que aproveitar esses momentos para falar também do laboratório, né? Quer dizer, a Universidade de São Paulo ela fomenta, ela incentiva, né, o trabalho dos laboratórios e nós temos vinculado ao Departamento de Psicologia Clínica, né, do Instituto de Psicologia da USP, o Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise, né, o PSIA, que acabou de lançar recentemente, né, poucos meses atrás, em dezembro, um livro, o primeiro livro, que eu divulguei, né, no WhatsApp da turma, mas que fica aqui um convite para quem quiser conhecer, né, os trabalhos do laboratório, né? Esse livro é efetivamente uma espécie de cartão de visitas, tá bom? Então, dito isso, vou começar. Renato, acho que tem que botar todo mundo em mudo e aí eu abro meu microfone, acho melhor. Né? Sabe fazer? Eu vou aqui no participante, né? Talvez eu mesmo possa fazer isso. Desativar som de todos. Não, já fiz, já estou fazendo. Já fiz, Daniel. Só que o seu também está fechado. Ok, aí. Abriu? Então, eu propus para vocês, na verdade, uma discussão sobre o filme Bastardos e Glórios, né? E imagino, né, um filme que fez muito sucesso, né, na época, um filme de 2009, quer dizer, ele não é exatamente recente, mas ele é um filme, né, que causou bastante repercussão, inclusive ganhou um Oscar, né, de ator coadjuvante, pela interpretação fantástica, né, para quem viu, do Christoph Waltz como o coronel da SS Hans Landa, né? Então, estou supondo que todos viram o filme e eu vou começar, na verdade, falando do porquê da escolha desse filme, né? Vou tentar evitar assim, as razões, num primeiro momento, né? As razões talvez mais pessoais, assim, porque quando a gente escolhe um filme para comentar, sempre é preciso considerar que esse filme causou, né, provocou, afetou, né, nos afetou de uma maneira especial e, de fato, assim, por circunstâncias, né, familiares. Esse filme é um filme que me marca, né, e ele se insere, eu vou comentar isso em algum momento, numa série de filmes, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós poderíamos dizer assim, bom, do que trata Bastardos Inglórios? E a primeira resposta seria que se trata, né, é um filme que trata da Segunda Guerra Mundial. É verdade, evidentemente, né, mas é justamente o que eu quero tentar propor para vocês uma certa desconstrução, né, dessa ideia assim, muito geral e muito evidente e propor algumas sutilezas de leitura, né? Então, a primeira articulação bom, um filme sobre a Segunda Guerra, mas esse filme se insere, né, num campo de investigação, de investigações importantes na psicanálise,
que são os estudos sobre trauma, né? Estudos sobre trauma na sua relação com testemunho, né? Que são estudos aos quais eu me dedico, né, há muitos anos, e colegas do laboratório vêm se dedicando também, sobretudo inspirados, né, no resgate da problemática do trauma no campo psicanalítico, empreendida pelo Sándor Ferenc, pelo psicanalista húngaro, né, judeu-húngaro, Sándor Ferenc, nos anos ali, final dos anos 1920, início dos anos 1930, o resgate de um problema, que é um problema que acompanha a psicanálise da sua origem com Freud, né, até, enfim, até os dias de hoje, né? Quer dizer, a problemática do trauma, Ferenczi dá a esse conceito, né, um novo estatuto, com aquilo que ficou conhecido como a traumatogênese, né, ferenciana, e esse novo estatuto vincula muito o trauma, né, à problemática do testemunho, né, à problemática do reconhecimento, que me parece que é um tema muito central do Bastardos Inglórios, né, e a questão do trauma articulado à noção de desmentido, né? Desmentido é uma tradução que nós fazemos para o termo alemão Verleugnung, né? Esse termo foi utilizado por Freud ao longo da sua obra, mas foi formalizado em 1927, né? Quando Freud pensa o problema do fetichismo, e a Verleugnung, então, é entendida como uma recusa, né? Um mecanismo de defesa do aparelho psíquico, né? Freud o trata como um mecanismo intrapsíquico, né? Onde você reconhece parte da realidade, né? E você recusa, né, essa mesma realidade, se defendendo dela. No caso, a realidade seria, né, a castração feminina, né, e o fetichista. Então, ele elege objetos, né, que operam, funcionam como fetiche e que, de certa maneira, o fascinam, né? Isso só aparece dessa maneira mais formalizada em 27, na obra de Freud. Até então, Freud usava esse termo Verleugnung de um modo mais ou menos sinônimo, talvez, do termo Vertrangung, que é o recalque, né? O Ferenczi, ele toma esse termo, né, Verleugnung, e ele vai pensar essa operação, né, na relação entre sujeitos, né? Então, ele não vai pensar essa operação de uma maneira, né, individual, ele vai pensar a Verleugnung no campo relacional, quer dizer, para ele, trauma se constitui na experiência de desmentido, né? É um choque. Trauma é um jogo, né, a gente pode chamar, de narrativas, né, onde a narrativa mais poderosa, né, ou, né, do poderoso, do sujeito que ocupa uma posição de autoridade, né, de poder, ela se sobrepõe, né, às narrativas minoritárias, né, ela se impõe produzindo, né, uma operação de recusa, de reconhecimento. Então, nós vamos, de alguma maneira, fazer uma leitura, né, do filme a partir também, é importante, né, que eu diga para vocês de antemão, que a partir ou inserido nessa problemática, né, da relação entre trauma, testemunho, entre desmentido e reconhecimento, ou, né, a recusa da alteridade, a recusa do reconhecimento do outro, né? Então, quando nós pensamos também, aí já fica mais fácil, né, uma aproximação dos problemas da Segunda Guerra, né, quando nós pensamos no campo, né, esses problemas no campo do reconhecimento, né? Aí alguém pode dizer, mas toda guerra não implica uma operação de recusa do reconhecimento? Eu diria não, né, de jeito nenhum. Aqui nós temos uma situação muito particular, né, da Segunda Guerra Mundial. Bom, então, é nesse contexto, né, que o filme me interessou para trazer para vocês, né?
E então a gente pode dizer, bom, esse filme trata dessa problemática, né? A problemática do trauma, do testemunho, do reconhecimento do desmentido. Mas quando vamos desdobrando, né? Ele trata também, né, de uma questão que é uma questão, vamos chamar de identitária, né? Em que sentido? Aparece no filme, né? Claro, né? Toda uma questão aí da marcação, né? Vamos chamar de marcação, né? E, de certa maneira, de mostração, né, das identidades. Então, tem algo que é uma figura, né, muito criativa, num certo sentido, né, mas que tem um quê de humorístico, né, que é você marcar os nazistas, né, na testa, né, com uma suástica na testa, porque quando acabasse a guerra, né, eles tirariam seus uniformes, toda essa ideia, né? Então, o que você vai fazer com o seu uniforme? Né? Era a pergunta do tenente, né, Aldo Raine, que é o personagem do Brad Pitt. Eu vou tirar meu uniforme, vou queimar, né? Diz um soldado, vou queimar esse uniforme, né? E ele diz justamente, né, isso eu não posso tolerar, né? Então é preciso marcar, né? E é preciso mostrar uma certa, né, identidade. Ora, há aqui, né, uma espécie de espelho, né, daquilo que os nazistas impuseram aos judeus, né, com a estrela amarela, né, a estrela de Davi amarela, costurada nos uniformes, na roupa, né, dos judeus, de modo a marcar uma identidade, né? Então, é curioso essa situação, né, de inversão, né, das marcações, né? E isso fala um pouco, eu queria abrir, então, quando nós fomos abrir a discussão, poder pensar essa problemática identitária, né? E o quanto a marca ela pode ser, né, um objeto de orgulho, né? E ela pode ser também um objeto, né, de muita vergonha. Então, há essa inversão, né? A proposta aí, me parece que a brincadeira, né, do Quentin Tarantino, né, central é essa, né? Quem vai marcar quem, né? Quem vai aprisionar quem numa certa identidade, né? E quando, né, nós falamos, bom, né, da Segunda Guerra, né, mas é também dos emblemas, né, da cultura norte-americana, né? Quer dizer, o Novo Mundo, né, os Estados Unidos aí aparece como quais são as referências de Tarantino, né, quando ele cria essa tropa, né, vamos chamar de uma tropa de elite, né? Claro, uma brincadeira, né? Mas essa tropa de elite dos Bastardos Inglórios, né? Desse grupo que o Aldo Raine constitui de soldados, né, judeus que vão, então, à Europa se vingar, né, dos nazistas. Quais são as figuras, né? A primeira figura é a do Apache, né? Quer dizer, ele é um descendente de Apaches, né? E isso aparece na ideia do escalpo, né? Então, o que ele pede são escalpos, 100 escalpos, né? Cada um desses soldados tem que trazer 100 escalpos no mínimo, né? Ou tem que morrer tentando. A segunda figura, né, curiosamente, que é a do imigrante, né? Como constituição da cultura norte-americana, quer dizer, nós temos aí, né, um que seria descendente, né, do nativo e os judeus como representantes dos imigrantes que fizeram, né, enfim, né, o país, Estados Unidos da América, né? Uma outra figura é o taco de beisebol, né? Então, há ali um soldado, né, que é um urso judeu, né, que usa o taco de beisebol para, né, enfim, matar os nazistas, né?
E aí eu queria chegar nesse ponto, né? A ideia, né, de que é um grupo fora da lei, né? Quer dizer, não é um grupo, ele é do exército, mas ele é marginal, né, a esse exército, né? Então aparece a figura aí do cowboy, né? O Aldo Raine, ele é um cowboy, alguém que faz, né, a justiça, ou, enfim, né, que faz a lei com as próprias mãos, né? Então a ideia do cowboy como alguém outlaw, né, fora da lei. Queria dizer para vocês que, pesquisando na internet, né, eu cheguei na tradução do filme em Portugal, não sei se vocês sabem, né? Bastardos Inglórios, que é Inglourious Basterds, né? Em Portugal foi traduzido por Sacanas Sem Lei, né? Uma ótima tradução. Sacanas Sem Lei já é uma interpretação, né, do que está em jogo, né, em toda a questão do filme, né, que me parece, então, né, central, vamos lá, já adiantando o argumento, que é a questão da vingança, né? A vingança é uma figura, né, além, fora o fato da vingança, né, ser um tema, uma espécie de leitmotiv da obra de Tarantino, né, se vocês pensarem em outro filme, né, por exemplo, Kill Bill, que é um filme enorme, né, em 2 partes, ele é um filme sobre vingança, né? Também tem o tema da vingança como tema central. E Bastardos e Glórias parece ter o tema da vingança como tema central, né? Então, a vingança, vejam, a vingança, ela é talvez o recalcado maior, né, do que nós chamamos de ordem civilizatória, né? Então, a vingança é intolerável, né? E por que a vingança é intolerável? Porque justamente a vingança estabelece uma relação com a lei, né, que é a relação do cowboy, né, aquele que, enfim, faz a lei, né? Ou a ideia de a lei com as próprias mãos, né? E a ordem civilizatória, ela diz exatamente o contrário, né? Ninguém pode deter, né, o bastão, né, especialmente se não é alguém autorizado, né, ou reconhecido como autoridade para esse exercício da lei, né? Vou dar então, para atualizar o problema da vingança, né, vamos ver, essa semana passada, na verdade, né, nós tivemos uma questão, né, nacional que tomou a mídia, né, vinculada ao tema da vingança, né? Quer dizer, foi uma fala de Lula, né, confessando numa entrevista, né, que durante a sua prisão, né, e a posteriori, então, uma prisão que não foi decorrente, né, dos processos legais, né, enfim, como deveriam ser. Então, um homem preso que confessa, procuradores que iam conversar com ele, ele diz, e perguntam como você está, está bem? E ele confessa que ele dizia só vai estar bem, né, quando eu, asteriscos, arrobas, enfim, né, esse Moro, né? Então ele usa uma palavra, né, de baixo calão, ele usa um palavrão, e pede, corta essa parte, né? Então só vai estar bem quando eu, né, me vingar. Não preciso repetir aqui a palavra, né, porque eu sou bem educado. Então, quando eu me vingar, né, deste Moro, né? E isso toma, então, uma dimensão absurda, né? Porque né, a, a civilização não pode tolerar, né, a ideia da vingança. Então, de um sujeito que está vivendo, né, uma situação de muita injustiça, né? Olhem que interessante o quanto a vingança, né, ela é um recalcado, né, da civilização, da vida civilizatória, né,
e ela tem, né, uma relação muito difícil com a renúncia, né? Então, vamos acompanhar um pouco Freud, né? Quando Freud fala da ordem, enfim, civilizatória, né, ele diz, vocês lembram disso, evidentemente, né, que a pedra angular é a repressão, né, da teoria psicanalítica. Isso é o primeiro Freud, né, o Freud da chamada, né, hipótese repressiva. Então, voltei? A pedra angular é a teoria do recalque ou da repressão, né, porque a civilização se sustenta sobre a repressão das pulsões, né? Então, o indivíduo é obrigado a renunciar em nome, né, dessa, enfim, né, de uma lei aceita por todos, tá? Então, vamos focar um pouquinho nesse tópico. Vocês estão vendo que eu estou... Isso é uma introdução para poder falar do filme, né? Estou querendo situar o filme num contexto maior, né? A partir, evidentemente, de lentes psicanalíticas. Então, vejam, se a civilização exige renúncia, né? Qual é o lugar para uma espécie de vingança, né? Essa vingança tem um lugar, né? Claro, você pode endereçar ela para um lugar. Você vai endereçar ela para a justiça, né? Para a instituição judiciária. Só que endereçar isso para a instituição judiciária, né, é o que nós chamamos, em psicanálise, de sublimação, né? Quer dizer, você busca a justiça. E a justiça, ela é uma forma de vingança, né? E vocês veem isso, né? A chamada, né, bíblica, justiça bíblica, né? Olho por olho, dente por dente. Quer dizer, isso sofre, né, esse tipo de, vamos dizer assim, né, de pagamento, né, com a própria moeda, ele vai sofrendo, né, uma sofisticação tamanha, né, que o sentido, né, de vingança ele vai sendo cada vez mais sublimado. O que a gente vai deixar para o final, para a nossa discussão, é qual é o estatuto da vingança, qual é a importância da vingança, né, na experiência humana, tá bom? Então, Freud diz a civilização se sustenta sobre a repressão das pulsões, porém, né, o ser humano tolera esse movimento, uma vez que a libido é plástica, de sublimação, né? Então, o que é a sublimação para Freud? Tá? A sublimação seria, né, uma espécie de desvio, né? E desvio implica um certo atraso, né? Desvio implica adiamentos, né? Então, um desvio da pulsão em relação ao seu alvo, que é a satisfação, né, sexual ou destrutiva, né? Quer dizer, o ódio ou o amor. Então, a sublimação implica esse desvio, tá? E isso, Freud diz, a isso se deve às, né, maiores produções culturais. Para Freud, que é, né, a referência ao romantismo, então a arte, né? A arte é a sublimação das pulsões, né? Nós temos prazer na arte, né? E a ciência também, né, é um trabalho da sublimação a serviço da ordem civilizatória, né? Arte e ciência. Então, e justiça, a gente pode dizer, as grandes instituições da vida cultural, né? Então, recorrer à justiça requer a capacidade de sublimação. Logo, a letra da lei ela é muito interessante. Assim, eu tenho estudado algumas coisas ligadas ao direito, né? E o direito ele reconhece, né, vamos dizer assim, características, né, do que seria uma espécie de natureza humana, né, e ele considera isso no seu cálculo penal, né? Então, por exemplo, se você comete um crime, né,
no calor da situação, chamado crime passional, né, você tem um atenuante. Olha que interessante, né? Então, há um reconhecimento do quanto a sublimação, né, ela é exigente para os sujeitos, né? Bom, então, voltando ao problema da vingança, né? Trauma, em psicanálise, ele começa a ser teorizado na obra de Freud desde a sua origem, né? Então, se nós tomarmos ali método catártico, né, aparece a figura da vingança já, né? O Freud, quando vai pensar, né, a questão do trauma inicial ali, né, estudo sobre histeria, século XIX, o que ele vai dizer? Ele diz, olha, trauma é toda situação, né, aflitiva para a qual o sujeito não reage adequadamente, a qual o sujeito não reage adequadamente, né? Então, exemplo, né? A Ana O, que é a paciente, né, paradigmática da psicanálise, paciente de Breuer, né, que abriu os olhos de Freud para toda a questão, né, do trauma, Ana O ali, né, sob efeito da auto-hipnose ou sob efeito de uma situação, né, muito aflitiva de cuidado na cabeceira do leito do pai que está morrendo, né? Ana O, então, ela não consegue reagir adequadamente a determinadas situações. Então, por exemplo, ela tem ali uma certa, né, o braço formiga, né? Ela quer mexer o braço, ela não consegue, né? E aí ela começa a ter alucinações, né? Ver na ponta dos dedos, né, caveiras, e ela tem, então, uma espécie de, né, situação que produz um trauma, porque ela não conseguiu reagir. Ou o cachorro da governanta bebe água no seu copo e ela não consegue, né, ela tem nojo daquilo, então esse afeto, né, não é abreagido, né? Ela não reage adequadamente. O que o tratamento psicanalítico faz nesse primeiro momento, né, de nascimento da psicanálise? A ideia de dar catarse, né? Catarse, em grego, quer dizer purificação, né? Então, a catarse é a reação adequada, né, à experiência traumática a qual o sujeito não reagiu adequadamente na sua origem, né? Ali há uma teoria do Breuer de estados hipnoides, né? E, ou seja, a pessoa não reage adequadamente porque está no estado alterado de consciência, né? Como se você estivesse. Estou considerando que tem muitos alunos que não são da área psi, tá? Por isso que eu estou fazendo essa espécie de, né, revisão muito didática, tá, da teoria do trauma lá preliminar, né? Então, o sujeito não consegue reagir, né? É como na vida social se fala, olha, se tem alguém sonâmbulo, você não pode acordar, né? Porque o sujeito pode ter um treco, né? Porque ele não está ali em estado de vigília. Bom, só que um dos motivos para a não reação, né, não é esse. Um dos motivos para a não reação é, por exemplo, e aí Freud dá um exemplo que diz respeito às relações de poder, né? Se você é humilhado pelo patrão, né, e não pôde reagir com medo de perder o emprego. Olha que situação interessante, né? Isso há, né, mais de 100 anos atrás, em torno de 120, 130 anos atrás. Hoje em dia nós temos né, um termo legal para isso, que é o assédio moral, não é? No final do século XIX não havia isso. Só que a relação patrão-empregado, né, ela reproduz a relação adulto-criança, né, de certa maneira, porque também a criança está em estado de vulnerabilidade frente ao adulto, né? E você reproduz a relação de sujeitos subalternizados, né? E aí, em especial, as mulheres, né,
a histérica, então, ela aparece como uma figura dessas relações de poder, né? Só que a ideia de trauma é a não reação adequada, ou seja, né, a impossibilidade de se vingar, a impossibilidade de reagir a uma ferida moral. E dentre a ferida moral, né, ou as feridas morais, a figura da humilhação, né? E dentre a figura da humilhação, nós poderíamos dizer o que é a humilhação. A humilhação, né, é o efeito, né, de uma experiência de recusa do reconhecimento, né? Então, nós temos aí a ideia. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a vingança ela tem um lugar na teoria de Freud desde a origem, né? E esse lugar ele está vinculado, né, a uma certa experiência de humilhação sofrida. Ou seja, não poder se vingar é traumático, né? Tá claro até aqui? Então, bom, claro, a gente não precisa recorrer à filosofia, mas se nós fôssemos um autor como Nietzsche, a vingança tem um lugar, né? Tem um lugar de dignidade no seu pensamento, né? Então, bom, se alguém, né, você está andando na rua e uma mulher está andando na rua e ela é assediada, né? Ela não pode responder a isso, por exemplo, com uma ofensa, devolver, né, esse tipo de... Como é isso, né, na vida social? Você está no trabalho e você recebe, né, o chefe grita com você, né, porque ele acordou de mau humor. E você é obrigado a se calar? Entendem? Isso, para Freud, na origem da psicanálise, essa experiência é uma experiência de renúncia, né? E essa experiência de renúncia, ela está associada à humilhação e a uma recusa de reconhecimento, e está associada a relações de poder, né? Então, se eu não posso me vingar, eu tenho aí uma das figuras do trauma, né, do primeiro Freud. Primeiríssimo Freud, eu diria. Depois o Freud vai caminhando, né, numa linha de sofisticação dessa teoria, mas eu quis trazer um Freud do século XIX exatamente para falar, né, que a impossibilidade de vingança ela passa pela problemática, né, não apenas de uma reação, né, que a gente poderia dizer de onipotência narcísica, que é o discurso civilizatório, né, que vai dizer sobre a vingança, né, mas ela passa também por operações de reconhecimento. Tá? Então, Bastardos Inglórios é um filme sobre vingança, né, mas é um filme também sobre reconhecimento. E, né, é um filme, sobretudo, né, e aqui eu provoco Renato, né, é um filme sobre o cinema, né? Ele gira todo ele em torno do cinema, né? Inclusive a operação criada, né? Que, no certo sentido, se inspira na chamada Operação Valquíria, né? A Operação Kino, que é a ideia de matar, né, os líderes nazistas dentro do cinema, né? E aí é contratado não, né? Convocado um soldado, né? Que entende de cinema alemão, né? Mas tudo gira em torno do cinema. E há uma frase, né, do Churchill, do personagem do Churchill, né, quando está conversando com esse soldado, né, e ele explica alguma coisa sobre o Goebbels e o que o Goebbels quer fazer com o cinema alemão, né? E o Churchill comenta: o Goebbels quer vencer os judeus no seu jogo, né? Que é a crítica do cinema americano, Hollywood, dominada pelos judeus, né? Olhem que interessante o cenário, né, do jogo que vai se montando em Bastardos Inglórios. Então,
Bom, tem 3 filmes, então, talvez para concluir esse esquenta, né? 3 filmes que vocês conhecem, né, que foram filmes sobre, vamos chamar, Segunda Guerra Mundial, né? Eu falei, bom, Bastardos Inglórios versa sobre o quê, né? Eu espero que depois do que eu falei até aqui, vocês já não digam mais sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que vai me parecer muito pouco, tá? Versa sobre muitas outras coisas, né? Então, 3 filmes que todos conhecem. Que filmes são esses, né? A Lista de Schindler, né? Ganhou o Prêmio Nobel. 1993. Todos viram A Lista de Schindler, né? Acredito, quem não viu, né? Quando acabar a aula deveria ver. É um filme, né? Dirigido, por um judeu, né? Por um diretor judeu. E não é um filme só sobre a guerra, né? Ele tem uma característica, ele é um filme muito delicado, no sentido que ele é difícil, né? Porque ele é um filme sobre campo de concentração, né? Então, ele é um filme que toca numa espécie, né, de umbigo, né, daquilo que se pode ou não se pode mexer, né, de acordo com, né, a versão dos traumatizados, né, ou de acordo com a versão de parcela da comunidade judaica, né? Essa ideia de que você tenta, se você vai no âmago de um problema que é representar o irrepresentável traumático, né? Seja que interessante, né? Não vou falar muito sobre a Lista de Schindler, né? Mas Tarantino evitou totalmente, né, esse problema. Totalmente. Não tem, né? Essa questão não aparece. O que aparece é uma espécie de ferida traumática mais sutil, né? Que é a vingança, né? A última parte do filme, né? O título, porque o filme tem 5 capítulos, lembrando, né? Eu assisti pela talvez 5ª vez ontem à noite, né? Para ficar bem fresco na minha cabeça. E né, a vingança do rosto gigante, né? Da Shoshana, né? Que faz um filme para se vingar, né? Também. Então, essa ideia da vingança judia, né? Por esse rosto de mulher, né? De uma mulher que tem um nome, né? No filme Emmanuelle Mimieux, um nome muito delicado também, né? E que imagina essa vingança colossal, né? Então, qual é a ferida, né, da Lista de Schindler? Onde ela toca, né? Ela toca na ideia, numa ideia muito muito dolorosa, né, de que como, né, os judeus europeus deixaram isso acontecer, como se fosse possível ter resistido, tá? Esse é um problema que não havia sido tratado, me parece, até Tarantino, né? Uma ideia de que houve uma suposta passividade, né, que poderia ter sido diferente. Os trens, né, os banhos de gás, uma passividade, né? Segundo filme, A Vida é Bela. Vocês, não sei se todos viram, que aí já é um filme menos denso, né, do que A Lista de Schindler. É um filme do Roberto Benigni, né? E A Vida é Bela, ele foi um filme muito controverso, né? Porque o Benigni é um comediante, tá? E esse filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Mas é um filme que tem 2 tempos muito diferentes, que tem um primeiro tempo que se passa na Itália, né?
o ator, quer dizer, o personagem do Benigni se casa, parece que o filme assim muito, né, a vida em rosa, né? E de repente, né, o chão, né, é tirado, né, dos pés e ele, o filho, a família é separada, né? E o Benigni e o filho vão para campo. Lembram disso, né? E essa segunda parte é a parte mais delicada, porque o Benigni tocou na problemática, né? Dos campos de extermínio, dos campos de concentração, e tocou de um jeito que alguns se sentiram ofendidos, né? Porque como se ele tivesse feito comédia, né, de uma situação que é uma situação, né, com a qual não se poderia efetivamente brincar, né? Não foi exatamente a minha percepção do filme, né? Não me parece que ele faz comédia, né? Eu diria que não, ele não faz comédia. Ele busca uma linguagem, né, em 1997, capaz de, né, ressensibilizar, né, enfim, né, público, né, para uma questão, né, que é a questão, enfim, as questões, né, vinculadas à segregação, ao racismo, né, ao nazismo, enfim, a todas essas questões e também, né, a fábrica da morte, né? Então ele busca uma linguagem muito diferente, né, capaz de, né, nos deixar muito constrangidos. O sorriso amarelo, né, o sorriso de constrangimento, né? Você vê aquilo não é uma comédia, né? Mas foi um filme muito controverso. Depois vem 2009, então eu estou incluindo, né, o Bastardos Inglórios nessa, vamos chamar de uma trilogia, né, muito diferente, cada um deles, né? E o Bastardos Inglórios vem tocar num tema que parecia esgotado, né, do qual tudo já havia sido dito, e eu saí do cinema na primeira vez que eu vi no cinema, não sei se vocês sabem o que é um cinema. Cinema é um lugar onde a gente ia ver filmes, né, antes da Netflix e antes da pandemia, tá? Recomendo, porque ainda existem alguns em São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades maiores, ainda devem existir cinemas, tá bom? É, então, Bastardos e Glórias vem tocar, né, num assunto que parecia esgotado, e eu saio do cinema dizendo, né, que incrível, né, como nós podemos nos surpreender, né, com a criatividade, com a arte, né? Só que eu saí com um incômodo, que foi assim, esse foi o último filme sobre, né, Segunda Guerra e o nazismo. Tarantino matou Hitler. Ele matou Hitler, né? O que vai se dizer depois disso? Eu saí com esse sentimento de que esse foi o último, né? E aí já não foi tão bom assim, como se ele tivesse fechado uma questão, né? Então, estou colocando, né, o filme nessa trilogia e vou falar um pouquinho, né, então, dos capítulos do filme, né, que são 5 capítulos, para a gente recordar, né, assim, vou chamar a atenção para alguns tópicos, para que a gente possa depois fazer a discussão. Tá? Então, vamos lá. Então, capítulo 1, né, muito assim, imagens, né, muito fortes, né, rostos e atores, né, muito eloquentes, né, na sua expressão, né, muito carismáticos. E aí se passa numa fazenda na França, né, onde então chega, né, enfim, os nazistas. Coronel Hans Landa, né, entra na casa, é recebido, né, e a primeira coisa é uma fazenda de leite, né? E ele senta, e o que eu queria chamar a atenção, né, é o estar à vontade do dominador, né? Então, assim, tem alguma coisa nessa cena
que ele entra na casa do fazendeiro, né? Mas ele está à vontade, dentro da casa do fazendeiro. E ele se senta, ele é espaçoso, né? E ele mexe com as filhas do fazendeiro, né? Ele é obsceno e, paradoxalmente, né, ele tem uma atitude absolutamente paradoxal, porque ele é extremamente invasivo, né? E, ao mesmo tempo, ele é de uma sofisticação, de uma etiqueta, né? Então, a cena ela é muito impactante, exatamente por esse paradoxo, né? De alguém que fala muito bem, né? Uh, aparentemente muito educado, né? E, ao mesmo tempo, de uma violência atroz, né? Obscena. E ele se senta, o fazendeiro oferece vinho e ele pede um copo de leite, né? Era uma fazenda de leite, e vem um copo de leite. E Tarantino, ele bebe de um gole só, põe o copo na mesa e Tarantino ilumina esse copo. Depois vocês olhem de novo, né? Assistam de novo. O copo de leite, né? Que tornou-se, né? Um representante da supremacia branca, né? Então, tudo começa com o copo de leite, né? E ali ele vai, né? Se colocando como espaçoso, e tudo num tom que vai do paradoxo, ele fica entre, né? Esse ator, ele é de um cinismo, né? E, sobretudo, eu queria trazer a figura da ironia, né? Ele usa o método da ironia socrática, né? Para conversar com o fazendeiro. Então, ele coloca o outro... Qual é o problema da ironia socrática, né? Mostrar que o escravo sabe mais do que sabe, né? Na verdade, não é exatamente isso, né? A ironia é fazer o escravo dizer o que eu quero, né? Levar ele a dizer o que eu vou dizer. Então, uma primeira figura, né, do poder é o cachimbo. O fazendeiro diz: você se incomoda que eu acendo meu cachimbo? É um cachimbo daqueles tipos que no Brasil são feitos de milho. E o Landa diz: imagine, sinta-se em casa. Daniel travou? Daniel Travou, né? travou. Daniel travou. Sim. Tô- Posso continuar? A Pode. imagem E está a travada, conversa- Daniel. A gente perdeu, Voltou. parou no cachimbo de milho. Voltei? Agora voltou. Voltou. Sim. Então, um tempo depois, o oficial Holanda fala: eu posso acender meu cachimbo. Eu acho que o problema é o cachimbo, gente. Eu também estou achando, Ana. Ele Vamos fala dizer para o Daniel pular só. abaixo do cachimbo. Extremamente... Alô? Não entendi. De novo, Cortou. travou De no novo, cachimbo, no mesmo Daniel. lugar. Eu não posso falar de cachimbo, gente. Tem algum problema. Mas é a Ferrari dos cachimbos, entenderam agora? É a Ferrari dos cachimbos. É um cachimbo enorme, assim, ele é muito maior do que o cachimbo do fazendeiro, e ele pega aquele objeto, né, imponente, e ele começa com a ironia, dizendo: você sabe como né, o meu apelido, né, caçador de judeus. E ele vai dizendo: por que eu sou, né, tão eficiente? Diz: porque eu consigo pensar com a cabeça do judeu. O soldado alemão só consegue pensar como alemão. E ele vai comparando o falcão e o rato. Isso tudo em inglês, né? Supostamente para que a família escondida, né, sob o assoalho, não entendesse. Então, tudo muito limpo, né? Sem choque, como uma, né, máquina, uma fábrica da morte, assim, sem uma espécie de apatia, né?
do Hans Landa, né, como um mestre sádico. Ele é apático, ele vai fazendo as coisas sem a agressão, né, o ódio, a destruição, a humilhação. Isso tudo é feito num tom paradoxal, né? E ele vai dizendo, porque um falcão funciona de uma certa maneira, e um rato, um rato sabe que, né, os ratos estão, né, nos buracos, os ratos estão escondidos, né, e depois metralham, eles chamam os soldados para metralhar a família, né, e escapa, então, uma moça, né, que ele sabe quem é, porque ele faz a listagem, né, tudo muito burocrático, né, ele anota, ele faz as perguntas, ele confirma informações, né, ele registra e metralham todo mundo, né? E foge a Shoshana, né? Que é uma moça de 18 anos, em torno de 18 anos, né? Naquele momento. E ela foge e ele deixa ela fugir, né? Ele deixa. Segunda cena, capítulo 2, na verdade, já é, né, a constituição da tropa do primeiro-tenente Aldo Raine, né? Onde ele, então, conversa, né, com os bastardos inglórios, né, esse grupo, né, de soldados judeus que vão se vingar antes, né? E a ideia de marcar os nazistas, né, como, né, os nazistas marcaram os judeus. Então, esse jogo, né, de espelho que eu coloquei como um problema, né? A fixação de uma identidade. Ao mesmo tempo, nós poderíamos levantar uma questão, a partir da obra do Ferenczi, se isso significaria uma identificação. O que é a identificação com o agressor? E isso fica como questão para o problema da vingança. Travou de novo, né? Travou de novo, sim. Numa hora importante. Será que se a gente fechar as câmeras não melhora para ele? Podemos Ou não tem tentar. nada a ver? Pode ser, né? Talvez valha a pena tentar quando ele voltar. Porque agora eu acho que ele não está ouvindo a gente mesmo. Não tá, nossa, ele tá no auge do negócio. Pois é. Daniel, a gente está tentando fechar as câmeras para ver se facilita aí, porque Não, acho que não, no Zoom não. Mas o que aconteceu agora? Você sumiu, Quando você falou da identificação com o agressor, você sumiu. absolutamente. Então, e agora voltou. Então, vamos lá. A pergunta é, será que a vingança indica, né, é patológica, porque ela indicaria, ou necessariamente patológica, porque ela indicaria uma fixação, né, no objeto da agressão, no objeto, no agressor, né? Quando o Ferenczi formula identificação com o agressor, o Ferenczi vai formular isso como uma defesa, né, frente ao trauma. Então, justamente, né, a ideia é que, frente a uma operação, né, de desmentido, né, de recusa da versão da vítima, né, o sujeito fica numa situação de abandono tamanha É a conexão dele Travou mesmo. de novo, né? Travou, Daniel. Talvez se ele ficar só com áudio, será? Acho Aí que não. sim, Alô? Daniel. Cortou de novo, travou. Agora parece que você voltou. Gente, Quer dizer, travou de novo? Travou. Sim, talvez você precise tirar a imagem, não? Se não der certo, ele pode tentar sair e voltar novamente. Eu acho que sair e voltar, talvez.
Acho que o Daniel voltou aqui. Oi, gente, estou de volta? Tá de volta. Sim. Ana, estou de volta? Estou de volta ou não? Tá de volta, tá de volta. Estava dizendo da fixação na figura do Não estou agressor. ouvindo. Eita. Não Alô? ouve a gente? Está de volta, mas tá bom ou tá ruim? Tá Para bom, mim, eu não estou Daniel. ouvindo vocês direito. Parece que tá bom, né? Pra gente, pelo menos, parece que tá Com bom. alguma dificuldade. Sim. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Pessoal, estão ouvindo bem? Renato, deixa Sim, o teu sim. microfone aberto para eu saber. Sim, sim, sim. Sim, A sim. gente tá te Sim, ouvindo. sim, Sim, Alô? sim, sim. 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 Então, vou continuar, Sim, tá bom? Então, quando o Ferenczi, né, fala em identificação com o agressor, né, é alguma coisa de ordem defensiva, alguma coisa reativa, né? E eu vou levantar, então, essa questão, né, a ideia de marcar, né? Assim como, né, os nazistas marcavam com a estrela amarela os judeus, a ideia de marcar o nazista, e ele ficaria, então, marcado para todo sempre. Tá? Esse foi o capítulo 2. Continuo. Renato, eu queria que só você me respondesse para facilitar. Claro, claro, claro. Continue, por favor. Tá bom. Capítulo 3, né? Que é a Noite Alemã, né? Onde finalmente o cinema, né, aparece ali como espaço, né, físico e, né, enfim, a Xoxana, que agora é uma dona de um cinema, né, Emmanuelle Mimier, e o soldado, né, se encanta por ela, né, o Frederick Zoller, e o soldado Zoller, na verdade, é um herói nacional, né, e também um ator, se transforma em ator porque o Goebbels, né, imagina um filme baseado na história, né, desse soldado que se chama O Orgulho da Nação. Tá? Olha que interessante, né? Aí que aparece. A vida imita a arte, né? E a arte, quem imita quem, né? O Zoller fica atrás da Xoxana, né? Emmanuelle Mimier, né? Que, aliás, é uma atriz belíssima, né? E eles se encontram num café, né? Num bistrô, e ele é super assediado, e ela vai entendendo que ele é alguém importante, né? E ele conta para ela, não, aconteceu isso, eu matei, né, 200 inimigos, né, refugiado no ninho, né, no alto de um campanário, e eu matei lá, até que os inimigos abandonaram a cidade. Então, ele sozinho, né, venceu um batalhão inteiro. Vocês estão ouvindo? Vamos, eu tô. Estão ouvindo, gente? Sim. Sim. Sim, Sim. sim. Bom, vou continuar. Renato, você vai me dando feedback se estão ouvindo ou não. Tá bom. E ele sozinho, então, né, vence um pelotão e ela diz para ele, puxa, isso daria um filme, né? E aí ele diz, justamente, foi exatamente o que Goebbels pensou, né? E eu sou, então, né, vou estrear um filme chamado O Orgulho da Nação, né? Então, entram esses afetos, né, de orgulho, vergonha, esses opostos, né? Quando ele tenta, de alguma maneira, uma aproximação com ela e ela recusa, é muito curioso, porque a questão das identidades volta e ele diz para ela, mas eu não sou só um uniforme, né? Eu sou mais que um uniforme.
E ele se encanta e resolve que o lançamento, né, a noite de lançamento, vai ser no cinema, né, dela, que não é o Ritz, é um cinema menor, né, mas ele, então, articula, junto com o próprio Goebbels, a situação de que, né, a pré-estreia, a estreia do filme em Paris vai ser no cinema dela, só que, para isso, ela é levada, né, para um encontro com o Goebbels, né, e nesse encontro reaparece o Landa, né, o oficial da SS, que foi responsável pelo assassinato da família dela. E ali tem uma cena também muito fantástica, né, que trabalha com essa dimensão paradoxal que eu propus para vocês, do lugar que ele ocupa, né, de espaçoso, né, e, ao mesmo tempo, violento, né, obscenamente violento, e, ao mesmo tempo, muito polido, né? Então, eles estão lá, ficam os dois numa mesa de restaurante, e ele pede um strudel, né, um Apfelstrudel, dá um copo de leite para ela, né, pede para ela um copo de leite, ele sabe quem ela é, né? Dá um copo de leite para ela, e vem o strudel, né? Ele diz, não é tão ruim, esse strudel não é tão ruim, né? O strudel é um doce, né, alemão. Ele bota o creme, né? E ele apaga o cigarro em cima do strudel. Não sei se essa cena chocou vocês, né? Mas, para mim, essa cena é a cena da violência, né? Quer dizer, a violência encoberta por toda aquela, né, verniz civilizatório, né? Então, ele apaga o cigarro no strudel. Renato, vocês estão aí? Estamos te ouvindo perfeitamente. Tá. Então, quarto capítulo, estou terminando, né? É a Operação Kino, né? Essa palavra é uma palavra curiosa, porque remete, né, também a cinema, né? E é justamente essa cena onde o soldado, que é um estudioso, né, do cinema alemão, ele é chamado porque uma atriz famosa, né, ela é agente duplo, né? Na verdade, ela trabalha para os ingleses. E aí a operação é uma operação de levar, né, soldados, esse soldado especial, que fala alemão, de família alemã, levá-lo para a estreia do filme, para que ele possa, então, né, junto com, né, um outro, enfim, né, aniquilar a alta cúpula, né, nazista, Goebbels e alguns outros generais. Até que depois se descobre que o próprio Hitler vai estar presente, né? Então, ali que aparece essa ideia, né? Porque, vejam, o Goebbels ele foi o ministro da propaganda, né? Essa ideia, o termo propaganda está muito associado, né, a esse movimento, e isso é bastante contemporâneo, né? Se nós formos pensar o que se passa hoje, né, com as fake news, com toda a ideia de uma propaganda que não tem nenhum compromisso com a verdade, né, a princípio, né? E, enfim, de certo modo, né, a extrema-direita é acusada, né, de promover uma propaganda, enfim, fora dos limites do aceitável, né? Goebbels é o criador dessa ideia da propaganda nazista, né? O cinema, então, aparece aí como uma figura, a guerra de narrativas, né, cinematográfica. Então, uma atriz, né, que quer trair o regime nazista, e eles vão, numa exibição de cinema, então, matar a cúpula, né? Essa operação, vocês sabem, né, não dá muito certo, porque, enfim, eles são ali, né, aquele encontro no albergue, né, e tem soldados que não eram para estar lá, e tem um oficial que não era para estar lá, e ele reconhece, então, que eram
né, espiões infiltrados e morre muita gente. A atriz leva um tiro, né? E, mesmo assim, então, eles resolvem levar adiante a operação, só que agora, né, na figura do coronel Aldo e 2 assistentes dele, como italianos, né? E entra aí todo um jogo, né, de humor, não é ironia, né? E é uma cena que é muito engraçada, né? Por exemplo, o Brad Pitt interpretando um americano que, né, falando alemão, perdão, falando italiano, né, com aquele sotaque terrível. Quando eles chegam no cinema, né, o Landa fala um italiano perfeito. Quer dizer, o Landa é a essência, né, do homem europeu, sofisticado, né, fala todas as línguas, né, polido, mas, ao mesmo tempo, né, extremamente, como eu falei, obscenamente violento. Para terminar, então, que eu acho que eu já falei muito, o último capítulo, né, que é a vingança, né, a vingança judia, né, a vingança do rosto gigante, né, tudo se passa no cinema, né, claro, com o consentimento do, né, do coronel Landa, que resolve, sabe que a Alemanha vai perder a guerra e resolve, né, salvar-se e basicamente isso, né, resolve sair como herói, transformar a situação para que ele saia como herói. Então ele permite, né, que a operação siga, ainda que ele mate, né, enfim, a atriz, né, traidora, e ali entra eu vou só focar nisso, né, talvez em 2 coisas. Uma questão que é a figura do rosto gigante, né? O que isso diz? E aí os colegas aqui presentes, né, que estudam mais cinema, né, o que poderiam dizer da figura do rosto, né, nesse filme? Quer dizer, e qual é a questão ali do rosto, né, no contraponto ou com o cinema alemão, né, da época do nazismo? Quer dizer, o que significa o rosto? Eu acho que isso é uma primeira mensagem, né, ali do que eu estou chamando de guerra de narrativas, né, e aparece toda uma questão, né, com os sapatos, né? Ela perde o sapato, né? Então tem uma espécie ali de evocação, né, de uma Cinderela às avessas, né? Uma Cinderela traidora, mas tem uma cena que ele pede o pé dela, também tudo muito, né? Por favor, ponha seu pé aqui, né? Ele está prestes a matá-la. Então, toda uma questão sobre a violência, né? O que é a violência, o estatuto da violência. E ele encaixa o sapato no pé dela e faz um primeiro, evoca, né? Ele é um amante das línguas, então ele evoca um primeiro ditado popular, né? Uma expressão idiomática, né? If the shoe fits you, you must wear it. Né? Se o sapato cabe, você deve vesti-lo. Né? Primeiro, ele se diverte, né, com as expressões idiomáticas. Depois ele, né, deixa o cinema, né, e vai lá fazer o trato, né, o acordo com o tenente Aldo, né, e liga, né, o Aldo liga para o general e eles tecem um acordo, mas na cena em que o Aldo está lá, eles estão na mesa, um telefone ali no meio, né, ele diz, como é mesmo aquela expressão, se eu tivesse no seu lugar, né, ele diz, o Landa diz, se eu tivesse no seu lugar, eu iria suspeitar também, né? E aí a expressão é the shoe is on the other foot, né? O sapato está trocado. E é a segunda vez que aparece a expressão com sapatos, né? E aí ele faz o acordo, né? Nesse ínterim dentro do cinema, né? Tem 2 planos que se coincidem, né? O plano da Xoxana, que é a vingança judia, né? E ela fala isso no filme, que é a catarse. Isso é a figura da catarse, né? Que
né? O Tarantino se permitiu, né, fazer aquilo que, né, grande parte da humanidade quis fazer, com destaque, né, para o povo judeu, claro, que era matar Hitler. Né? E ele mata Hitler. É incrível, né, o que o cinema é capaz. E a grande catarse. Né? E o outro plano, em paralelo, né, que os dois acabam juntando, que são os Bastardos Inglórios, né, que também participam, né, explodem tudo, enfim, e acaba a guerra. Então a guerra acaba, né, nesse acordo. Tá? Para terminar o filme, né, o Aldo, né, então faz um acordo, eles trocam de posições, quando chega na fronteira ali das tropas aliadas, né, o Landa se entrega e o Aldo diz: o que você vai fazer com o seu uniforme? Né? Quando você for para os Estados Unidos, ele negociou ali uma pensão, negociou tudo de bom. O que você vai fazer com o seu uniforme? Aí o Landa já sabe o que vai acontecer. Né? Fica quieto. E ele diz: foi o que eu pensei, e faz, né, a suástica, deixa a marca. Né? E termina dizendo: essa é minha obra-prima. Né? Qual é a expressão idiomática que não apareceu? Né? E aí eu vou evocar também uma referência com o Ferenczi, né, que é a expressão sobre a empatia. Né? Porque a terceira expressão, que é a que não aparece, né, é to walk a mile on someone else's shoes, quer dizer, andar, né, uma milha no sapato dos outros, ou calçar o sapato do outro. Né? Calçar o sapato do outro, para os americanos, é a figura maior da empatia. Isso é usado muito coloquialmente. Né? Você está conversando com alguém, você diz isso. Né? Não, você precisa calçar o sapato dele, né, para entender, né, para ter uma relação de reconhecimento, né, daquilo que o outro está passando. Então, eu estou trazendo assim como aí uma leitura assim muito própria, né, de que aparecem duas expressões e a expressão mais conhecida não aparece, né, que é a do reconhecimento. Né? Então, para terminar, Renato, levanto a questão, né, para a nossa discussão, né, se a vingança ela é efetivamente, né, uma experiência, né, patológica, né, se ela implica, né, uma identificação com o agressor, se ela implica, por exemplo, a melancolia, né, essa incapacidade de se desligar de objeto, ou se ela tem uma dimensão, ou pode ter uma dimensão, que é a dimensão de busca por reconhecimento. Né? E travou de novo, né? Não, para mim não. Mas Eu conclui. só tô... Travou? A gente, Travou de a novo? gente terminou você dizendo ou implica um reconhecimento e tal. Acho que você estava concluindo, né? Ou se implica, ou se a vingança ela não representa uma busca por reconhecimento. Né? Se é possível abolir essa experiência. É como se, né, a vingança fosse o avesso do negacionismo. Né? E elas caminhariam juntas. Negacionismo é um termo que foi utilizado, né, no primeiro momento exatamente para falar dos historiadores, né, alemães que enfim, negaram a existência de campos de concentração. Né? E esse termo volta, né, à pauta com a pandemia da Covid-19. E é uma estratégia da extrema-direita, principalmente. Por quê? Porque o negacionismo é, né, uma operação de desmentido, né? Ela implica o não reconhecimento, né, especialmente dos sujeitos mais vulneráveis. Né?
Vocês estão aí, Renato? Estamos. Podemos abrir, então? Eu terminei aqui. Eu já falei mais que Maravilha. eu... Imagina. Muitíssimo obrigado, Daniel, pela, enfim, exposição, análise interessantíssima, né? Acho que abre aí para muitos desdobramentos. Vamos abrir, então, para os comentários, questões. Eu acho que vou tentar passar para o computador agora, porque aí eu vejo as pessoas melhor. E mesmo que a minha imagem não apareça... Bom, vamos ver. Vamos ver se dá para funcionar por aqui. Posso falar? Vocês me ouvem? Pode sim, ouvimos. Certo. Queria agradecer a apresentação do professor Daniel. Acho que, assim, deu uma leitura nova para um filme que eu também reassisti recentemente, já conhecia, assisti de novo ontem, foi muito bom ter esse olhar. E achei muito interessante essa perspectiva sobre a vingança e a importância da recusa à vingança para a ordem civilizatória. Eu estava pensando um pouco assim em uma das bases culturais aqui do nosso Ocidente, que é o cristianismo, por exemplo, que tem uma mensagem muito forte da não vingança, desde a ideia de dar a outra face para aquele que agride, até a ideia de aceitar a crucificação, né, do Salvador. Então, a mensagem da crucificação não é de vingar o Cristo depois, muito pelo contrário. Acho que é sair o foco da agressão realizada ali pelo agressor, mas para olhar para o sacrifício do agredido e a mensagem, né, daquele que está nesse papel. Então, assim, achei bem interessante essa leitura sobre a vingança e fiquei pensando um pouco também como a vingança, talvez até por esse lugar ali que ela ocupa, ela é tão chamativa nos enredos, né? Então, não é difícil a gente encontrar uma série de filmes que falam sobre vingança e que se a gente se pega assim, a gente se pega deleitando da vingança. É quando acontece, de fato, a gente vê o agredido conseguindo se vingar depois, parece que tem uma sensação gostosa, tem um gozo, né? Então, achei muito interessante essa leitura. Agradeço mais uma vez, professor Daniel, por essa apresentação, que foi fantástica. Obrigado. Como você chama? Ronoaldo. Obrigado. Renato, eu comento uma a uma, como a gente faz? Como Vocês você estavam sentir. fazendo? Acho que a gente estava comentando uma a uma, né? Que aí Uma tu a vai uma? abrindo para outros comentários também, articulados. Então, isso acontece, Romualdo, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, em termos freudianos da Constituição do Édipo, né, a vingança é estrutural, né? Porque na relação, por exemplo, né, do menino com o pai, né, na questão das identificações, tem algo que passa, né, por adiamentos, né? Por isso que essa ideia, aliás, nós temos um ditado que diz: a vingança é um prato que se come frio, né? Porque na teoria freudiana, o Freud diria, né? O menino diz, né? Eu ainda não tenho o poder que o pai tem, mas um dia eu terei, né? E o superego e aí eu vou fazer isso tudo. Quer dizer, a constituição superegóica, né? ela advém da vingança, né? Então, tem algo de estrutural nessa operação, né? E como esse frio, né? Eu vou dar um exemplo clínico para vocês, né? Um paciente de 50 anos que tem filhos, né? Alguns. E aí ele diz que ele está assim, ele está no carro e os filhos querem ouvir, sei lá, funk. E ele é um homem que gosta muito de MPB, músicas mais... Não vou fazer juízo de valor, mas músicas mais antigas. E aí ele diz em análise assim: poxa, agora é minha vez. Quando eu era criança, eu ouvia o que meu pai colocava, né?
Como mudaram os costumes, né? Eles agora, que é a minha vez, eu tenho que ouvir, né? E aí são brigas e tal. Mas é engraçado, porque assim, come-se frio, porque nessa situação, né, estrutural, obviamente você tem aí uma fantasia gigantesca do que seria o gozo desse pai, né? Que, na verdade, é o cara que está ali, né? Renunciando, trabalhando para, né? Enfim, né? Para ser um bom cidadão, né? Trazer o leite das crianças. Então, tem esse ditado fala disso, né? Da própria Constituição subjetiva a partir dos processos de identificação, tá? Então, aqui é outro tipo, né? É a ideia da vingança não constitutiva, né? Mas da vingança como experiência humana, né? Que passa também pela questão do reconhecimento. Mas, enfim, só quis... eu lembrei, quando você falava, eu lembrei disso, né? E, enfim. Cristiane? Vocês estão me ouvindo? Tô. Uma coisa que me chamou a atenção, enfim, várias coisas me chamaram a atenção durante a fala, né, Daniel, mas teve uma coisa que me pegou em particular, que foi o fato de ele ter trazido filmes anteriores que abordavam o mesmo tema, né? A Lista de Schindler, A Vida é Bela e daí Bastardos Inglórios. E eu não pude deixar de pensar no Jojo Rabbit, que veio 10 anos depois do Bastardos Inglórios, né? Em 2019, e que, né, talvez diga com isso que o tema realmente não estava esgotado, né? O tema que foi vivido pelos judeus, né, na Segunda Guerra. E dentre esses filmes, outra coisa que eu observei é que dentre esses filmes, que claro que existem outros filmes, mas acho que esses são filmes que tiveram grande repercussão e grande entrada, né? Muita gente assistiu. Talvez, né, na minha observação, só o Bastardos Inglórios que de fato se prende a essa questão da vingança. Eu vejo que nos outros isso é muito mais diluído. Então, eu não sei, eu me peguei com isso, sabe? Com isso do esgotamento, do não esgotamento, da escolha pela vingança, da não escolha pela vingança. É curioso também que no Bastardos Inglórios e no Jojo Rabbit, a gente também tem uma sobrevivente, né? E elas também traçam, né, mulheres. A gente não assiste, eu não lembro o nome da personagem do Jojo Rabbit, mas a gente não vê ela se tornar uma mulher, mas a gente acompanha parte do início desse processo. E talvez ela existir e ela sobreviver é o grande ato, né? Que no Bastardos Inglórios isso se desdobra um pouco mais. Mas, enfim, são só observações que eu fiz e que eu estou compartilhando aqui. Não tem uma pergunta. Não, obrigado, Cristiane. Agora, porque, assim, né, eu acho que, bom, o filme do Spielberg, né, que é A Lista de Schindler, ele é um filme que baseado numa história, né, real, enfim, verídica, e que ele quis, de alguma maneira, trazer mais a dimensão, talvez, da crueza, né, tentar representar, de algum modo, né, a tragédia e o traumático, né, do Holocausto, ainda que ele termina, não sei se você lembra também como é que ele termina. Ele termina com sobreviventes, né, em Israel. Né? Então, ele termina com uma espécie de, né, mensagem assim, de continuidade, né, de sobrevivência, mas ele, enfim, trata mais daquela situação, né, do extermínio mesmo. A Vida é Bela, né, eu acho que o tema, para mim, por isso que eu não achei que era uma comédia, né, porque ali me parece que o tema central é a impotência de um pai, né, que tenta, porque o pai fica tentando ali, né, aliviar
impacto traumático para o filho, e ele cria toda uma linguagem de jogo para o que estava acontecendo ali, mas é uma situação, por isso que eu digo, não é engraçado, né? Eu achei muito angustiante, por exemplo. Eu achei extremamente angustiante, porque ele fala da impotência, né? A vingança é uma figura da potência, né? Então, quando eu disse assim, o Tarantino ele toca num ponto, né? Que é muito rico, né? Porque primeiro que são, né, são judeus americanos, não são os que estão lá, né, submetidos a uma prática cotidiana de perda total de direitos, de dignidade, de tudo, né, que te remete a uma posição de impossibilidade de resistir, né? Porque o problema do calo, né, que eu falei da ferida, que essa ferida, assim, como alguns se perguntam assim, mas como é possível, né? Como é possível você se deixar exterminar? Bom, a questão é o processo dessubjetivante, né? Você pega é como se você dissesse hoje, né, como é possível se deixar escravizar, né? Como é possível? Porque não resistiram. Claro que resistiram, né? Tem figuras de resistência, né? Tem, né, desde o gueto de Varsóvia, quilombos, mas quando você dessubjetiva alguém, tira da família, né? Tira os direitos, trata, né, um Estado, né, um discurso hegemônico, um discurso de humilhação, qual é o laço que sobra, né, para esse sujeito resistir? Então, eu acho que a figura da vingança é uma figura da atividade, né, da passividade. No A Vida é Bela, ele jogou mais com a questão da impotência e da passividade. Ele tenta o impossível. Né? Tenta o impossível. Mas, enfim, também é um comentário a partir do que você trouxe. Até onde Jojo Rabbit, eu confesso que foi um filme que eu já estava um pouco mais distante dessa problemática, né? Então, não quis trazer, não pensei o suficiente, né, sobre ele. Que, por outro lado, traz uma figura do Hitler meio cômica, assim, meio lúdica. Então, o que ali? Eu precisaria pensar melhor, prefiro não comentar. Bernardo? Você está mutado, Bernardo. Oi, está me ouvindo? Não, gostaria de agradecer a exposição, estou achando muito interessante. Eu me relaciono bastante, sou na verdade, do PGE, né? Estou fazendo uma pesquisa sobre o trauma na arte, assim, e principalmente para essa questão da Segunda Guerra. Mas a fala me lembrou, na verdade, de dois filmes que eu queria trazer, assim, então, né, mais que uma pergunta, é porque tem um filme que talvez não seja tão conhecido, que se chama Tolerância Zero, que acho que é de 2001, e em inglês chama The Believer, que é a história de um neonazista, mais ou menos nessa época, nos anos 90, que na realidade é de origem judaica, assim, vem de uma família judaica, e ele se torna, ele vira de lado, né? Se torna um neonazista, e principalmente por causa dessa questão né, dele falar com os sobreviventes, falar, mas por que vocês não reagiram, por que vocês não fizeram nada, né? Quer dizer, então é um filme que é um pouco mais antigo, que já traz essa problemática, assim, e ele tem nessa raiva, digamos, de uma vitimização, assim, querer reagir, querer fazer alguma coisa, e a virada que ele dá é um ódio a si mesmo, seria, né? Que também é uma figura que às vezes aparece do self-hating Jew, assim, um pouco nos Estados Unidos. Aí, obviamente, que o filme, né, uma hora ele tem um embate com essa dualidade, assim, né? Quer dizer, eu não vou, sei lá, estragar, digamos, mas é óbvio que em algum momento ele percebe ali
esse paradoxo. Mas acho que é um filme legal, não sei, que tem muito sobre uma psicologia interna do personagem. Acho que os psicanalistas teriam coisas para pensar a partir dele. E outra coisa que eu estava pensando depois é um documentário muito bom que se chama, eu achei aqui que eu não lembrava o nome, chama Imaginary Witness, Hollywood e o Holocausto, que meio que faz uma reconstrução de como que os filmes sobre o Holocausto foram aparecendo no cinema, no pós-guerra. Assim. E eu acho também que o Tarantino ele se enquadra um pouco aí porque ele tem alguma coisa um pouco enciclopédica, né? Digamos, quando ele foi fazer o filme de Kung Fu, ele pegou todos os filmes de Kung Fu e citou vários, e tem alguma coisa do cinema que fala sobre cinema mesmo, né? E aí, então, não sei, vendo esse documentário também, eu acho que dá para perceber um pouco, não sei, uma certa evolução da narrativa. É bem interessante, ele tem algumas teorias sobre como que Hollywood foi representando o Holocausto, lidando com isso. Eu acho que também para pensar um pouco como um trauma, que é um trauma mais ou menos coletivo, vai aparecendo tanto nos judeus americanos, né, que tem bastante que são bastante presentes em Hollywood, principalmente que inclusive fugiram da Europa muito, né, para fazer cinema nos Estados Unidos. Então trouxeram de alguma forma a bagagem do trauma, assim, né? Enquanto a relação do cinema com o Holocausto não é tão trivial assim, né? Uma coisa às vezes direta e pessoal. Mas acho que era isso. E acho que, sei lá, eu recomendo esse documentário para todos. Esse filme também é interessante, não é um super filme, eu acho que é bom. Os primeiros filmes daquele Ryan Gosling, que depois ficou famoso, quando eu vi ele não era famoso, mas eu acho interessante de pensar. Legal, obrigado. Eu anotei aqui. Aonde é a tua pesquisa? Eu não entendi PGE. É o programa Interunidades de Estética e História da Arte, né? Que é do MAC, da ECA, são vários, da FEFELESH. E é sobre trauma aí? Na verdade, é memória traumática na obra de dois artistas, o Anselm Kiefer e o Christian Boltanski. E aí, na verdade, eu fiquei feliz com a aula de hoje, porque tem muitos pontos com que eu estou me propondo a pesquisar, né? Eu entrei agora no mestrado, né? Então, você trouxe, né, Gustavo, um tema que eu acho que as pessoas talvez não tenham muita intimidade, né? Que é o tema do auto-ódio. Né? Então, assim, o auto-ódio, claro, existe uma literatura judaica sobre auto-ódio. Né? Esse tema do auto-ódio é muito curioso, porque ele é um tema, né, que ele, vamos dizer assim, né, me parece que ele é um tema moderno, né? Porque ele é um tema, isso está ligado à questão da identidade, no momento em que, né, os judeus europeus eles têm a emancipação, né? Eles começam a poder, né, por exemplo, né, o Freud faz faculdade de medicina, né? O avô dele não podia. Então, a emancipação judaica, né, traz junto essa temática, né, que está ligada a essa possibilidade de você transitar entre as identidades. Né? Eu acho um tema importante. E é um tema que inclusive, eu não conheço, tem pouco estudo ainda, né, sobre a literatura acerca da negritude, né? Mas, por exemplo, lendo o livro, né, da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, a gente encontra essa figura também. Né? E isso, né, nós, a partir das referências teóricas que eu trouxe, está ligado à ideia de identificação com o agressor. Né? Então, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, ela é uma, né, enfim, vivia na favela do Canindé, né, nos anos 50. E ela escrevia. E ela dizia que, enfim, vizinhos, né, pretos da favela, ela era preta, diziam: preta
preta metida, né? Da onde você acha que você pode escrever, né? Então, ela recebia críticas da própria comunidade na qual ela vivia, né? Por assumir essa função, né? De escrita e testemunho, mas de escrita que não era uma função, né? Comum, enfim, né? Ali, quer dizer, era algo associado a uma classe privilegiada, letrada, estudada, né? Rica. Então, assim, como que você se atreve a escrever, né? Ou seja, a própria comunidade, né? O próprio grupo, ele vai se identificando com a posição de subalterno. Isso tem a ver com colonização também, se a gente for pensar, né? A questão da colonização, ela produziu muita identificação com a agressor. Tem alguém esperando? Eu posso fazer mais um comentário? É o Renato que está vendo que eu estou no celular, eu não tenho condição de olhar. Ah, tá. Não, é só porque eu falei, esse filme que eu trouxe do Tolerância Zero é justamente que eu pensei nisso, seria um extremo da identificação com o agressor, né? A figura de um judeu que vira nazista. Assim, acho que a cena em que ele o paradoxo, né? Para sair da posição de vítima, você né? Se incorpora. Muda de lado, né? Seria meio isso. Eu não sei, agora que você falou isso, eu pensei também um pouco que o filme do Tarantino, eu não sei se conscientemente, traz também alguma coisa de uma impotência também dos judeus americanos frente ao extermínio, assim, porque óbvio que, né, tarde na guerra, né, os americanos entraram e, sei lá, libertaram a Europa, os soviéticos, mas eu lembro de uma campanha, acho que de mais 39 ou coisa assim, que dizia, né, por que os judeus americanos não estão nos ajudando, coisa assim. Então, alguma literatura, se não me engano, era até em Yiddish, assim. Então, talvez também tenha uma coisa meio do Schindler, assim, né? Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter salvo mais alguém. Também é uma outra culpa traumática que perdura, né? Mas era aí. Renan? Oi. Realmente eu queria agradecer, professor Daniel, foi de fato muito incrível e muito esclarecedora a sua explicação. Eu fiquei aqui surpreso, né? Eu havia comentado eu não conhecia o filme, com uma colega historiadora e ela me disse, é um filme sobre vingança, você vai gostar bastante, enfim. Mas só isso, né? Eu acho que essa exposição e essa análise sobre o filme me chamou muito a atenção, principalmente na relação que você fez da vingança com a questão da sublimação, e eu fiquei pensando, né? Como a gente, nesse processo, né, de civilização, a gente é um pouco ensinado, né? Eu me lembrei do seriado Chaves, né? Uma frase do Seu Madruga, ele dizia assim, a vingança nunca é plena, né? Mata a alma e a envenena. Então, como a gente vai internalizando aquilo, mas não tem jeito, quando isso aparece no cinema ou na literatura em si, a gente tem uma satisfação. Um colega falou, acho que foi o Ronaldo, falou sobre esse prazer, né, esse gozo que vem, e eu fiquei pensando, né, que a gente se identifica também, né, por meio, por que não, das nossas próprias angústias, né, e ali a gente sublima também, né. Não sei se faz muito sentido, posso estar dando uma boa viajada aqui, né, mas também faz parte, né, a gente vendo evidente, aquele horror todo, né? E a gente também se identificando com aquilo, sublimando um pouco, que é uma forma da gente poder se vingar internamente daquilo que nos ocorreu. Enfim. Eu acho que a ideia da catarse, né, passa por aí, né? De você se identificar, né? E aqui no caso a diferença é que a catarse aristotélica ela está associada ao sofrimento, né? A ideia do horror e da piedade. Aqui é o oposto, é a anticatarse, quer dizer, a catarse do vingador, né? Curioso também.
como se você saindo, se sentindo muito por um pouco tempo, mas o prazer de, né, olha, né, eu matei Hitler, né, eu participei desse assassinato, que remete, de certo modo, a Totem Tabu, né? Quer dizer, o assassinato do grande pai também, né? Esse lugar muito fascinante, né? Que Hitler ocupa no imaginário ocidental. Eu acho que principalmente ocidental, mas mundial, né? Você tem razão. Mas é diferente de Édipo, né? A catarse da tragédia grega, né? Por isso que tem algo de humor. É humorístico, né? Tem uma dimensão humorística que eu não me dediquei muito a pensar sobre ela, né? Na verdade, o que eu quis tem não é a ironia do Landa, né? Do oficial Landa. Tem essa ideia de virar a mesa, né? Tem uma jogada aí que é humorística, não é trágica no sentido da tragédia grega, né? Mas é humorística. Paulo? Agora, não sei, só para concluir, acho que um estudo que o colega que está pesquisando isso poderia talvez ter mais a dizer, mas assim, não sei se pessoas, né, que passaram pela experiência de campo acham muito legal esse filme, entende? Isso eu já não sei, não saberia dizer. Eu sei que A Vida é Bela foi muito controverso. O Bastardos Inglórios eu já acompanhei menos as controvérsias, né? Mas eu acho que é um estudo interessante a se fazer. Porque tem essa dimensão humorística, né? Não foi assim. Na verdade, não foi assim, né? E o Tarantino tem trabalhado com isso no último filme, né? Aquele do Hollywood, né? Ele recria a história do assassinato da Sharon Tate e não há assassinato. É como eu queria que fosse. Mas não foi. Fala, Renato. É o Paulo, né? Vai lá, Paulo. Tudo bem? Bom dia. Na verdade, é só para realmente agradecer por toda a caminhada que nós fizemos. Obrigado, professor Daniel. Fazer rever esse filme, né? E entender a vingança de uma forma... Eu sou coordenador pedagógico, mas primeiro, professor, até agradecer ao professor Renato. Olha, achei, professor, comprei. Agora, Prata para isso. agora eu estou procurando onde eu vou assistir, porque eu não tenho mais DVD, né? Eu vou comprar agora. Eu tentei ver na escola, tem lá umas coisas, alguns computadores ainda, né? Perdidos, antigos. Estou tentando assistir, mas eu vi um pouquinho. Porque eu adorei, né? A análise, né? O estudo. Comprei, chegou sexta-feira. Eu tô... A gente está com uma questão lá na escola, porque veio muito a calhar. Eu estou com um aluno do sexto ano, né? Eles têm entre 9 e 10 anos, e no e-mail institucional da escola, a professora de ciências veio falar comigo, e, Paulo, eu estava aqui editando para não expor, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vocês conseguem ver então, a gente tem a letrinha e o aluno trouxe a suástica, né? Trouxe a suástica, eu estou vendo. Colocou, essa foi a primeira abordagem, eu nem o chamei, convoquei a mãe, mostrei, perguntei qual a situação, o que ela podia me dizer a respeito. Ela me disse que na casa dela, ela se não nortista, nordestina, pelos traços, né? Aqui eu moro em Praia Grande, eu não sou daqui, sou aí de São Paulo, mas estou aqui há 13 anos, então é uma cidade que ela é construída por nortistas e nordestinos, né? E muitos negros, mas é uma cidade muito que não se acredita assim. Então, não vamos entrar em política. Então, pelos traços eu já logo identifiquei, enfim. Aí ela me disse, eu tenho muitas coisas em casa, porque eu gosto muito, leio por meu interesse,
Enfim, mas ela ficou um pouco assustada, tá? Bom, na semana passada, bom, não vou encontrar aqui agora, mas eu gostaria de mostrar também. No livro de ciências, eles não levam os livros para casa, né? A minha escola é sala ambiente, então nós temos as salas, né? E os livros ficam na sala. Na sala de inglês, desculpa, na sala de ciências, a professora distribuiu os livros, enfim, e depois novamente ela fez uma fotografia, o menino mais uma vez, uma nova suástica no livro que não é deles e tal. E aí eu falei, bom, vamos convocar essa mãe, né, mais uma vez. Mas aí a diretora quis abordá-lo. Eu não gostaria, porque e ele é um menino assim muito fechado, ele tem um olhar. E a professora disse, Paulo, eu tenho um pouquinho, porque eu tenho uma outra menina lá também que ela tem assim, a gente chama de síndrome do Hulk, né? É intermitente, e tal. Ela tem 3 síndromes, né? Alguns transtornos e tal. E as pessoas têm muito medo dela, mas eu não tenho, porque ela vai virar Hulk e vai, né, estraçalhar com a escola. Mas ela é a mais dócil, assim, né? Quando ela tem os surtos dela, fica um pouco difícil. Mas a professora diz, eu tenho muito medo, muito mais medo dele, que não tem nenhum tipo de laudo, não tem nada. Mas ele, como ele nos olha, assim, e ele me olhou, e logo depois ele desenhou, eu tenho certeza, assim, como se fosse um desafio, assim. E aí convoquei a mãe, e aí ela mandou o recado pela secretária, né, que fez a convocação. Já estou levando no psicólogo. Então, assim, ela não veio à escola de novo, só mandou esse recado, assim, né? E aí a diretora abordou, ele disse que ele sabe que ele sabe o que significa. A diretora fez uma abordagem, leu algumas coisas para ele. Então a gente está com essa criança aí vai fazer 10 anos, tá? E com essa tara pela suástica, assim. Eu queria passar para vocês como é que a escola também está com... Não, acho que é mais um testemunho, né, que você está dando, porque assim, caso a caso, né, a gente pode analisar. Isso já aconteceu até no curso de psicologia da USP. Imagino. Primeiro ano e tal, alguns anos atrás aconteceu. Na sala lá do CA, um aluno pintou uma suástica. Então, eu acho duas coisas, né? Primeiro, a gente precisaria pensar se existe, né, fazer uma espécie de assim, brincadeira, né, se existe a cura nazi, né? Claro que existe para uma criança dessa idade, né, ela está dizendo alguma coisa, né? Mas em termos, se a gente pensar, né, fazendo uma paródia mesmo, né, com outras propostas de cura, né, tem coisas que são de ordem sociopolítica, né? E no Brasil você pensar isso, né, até é curioso. Claro que na escola caso a caso é diferente, mas no nível social, né, a questão da segregação, do preconceito, né, da cultura do ódio é uma questão nacional, né? Eu diria até mundial, mas nacional certamente. Agora, eu acho que a dica, o colega que citou o filme Tolerância Zero, que eu não vi, vou ver, né, mas essa ideia da identificação com o agressor, né, um menino que desenha uma suástica, você diz, olha, está me provocando, né? Mas está numa questão, né, tentando elaborar uma questão com a autoridade, eu não sei que tipo de maltrato ele pode sofrer, né? E que tipo de posição de apassivamento que ele se vê submetido, que ele precisa, então, se identificar, né, com o vilão, né, porque o vilão consegue, pelo menos, agir. Né? Eu diria que ele está às voltas com essa problemática, mas, enfim, isso aí a gente teria que ver numa situação mais, né, da história singular, do caso a caso. Mas vocês viram, né, nos últimos meses e anos, quantos atentados de jovens, né, adolescentes e pré-adolescentes identificados com atentados em escolas, né, assassinatos e tal, de pessoas identificadas com o nazismo. Né? Mas a pergunta aí é o que acontece com esses jovens, né? Que eles precisam se identificar, né, com uma posição que me parece, né, de violência para
responder, talvez, a uma outra violência. Sim. Professor, houve um momento que a mãe se sentiu um pouco acuada por mim, pela diretora, e ela disse, se ele fosse adulto, ele poderia ser preso, né? Eu falei, não sei, a senhora está dizendo. Enfim, obrigado, professor. Obrigado, professor Renato. Imagina, obrigado a você. Vamos lá, Gabriel, e aí a gente pode ir caminhando para o fim em função do horário, né? Vamos lá, diga, Gabriel. Estamos no horário. Vou tentar ser breve aqui, então. Me chamou um pouco a atenção, Daniel, na sua análise, quando você trouxe algumas características dos personagens ali do Brad Pitt, dos americanos, do self-made man, né? Uma coisa bem forte dentro da cultura norte-americana. E pensando um pouco a violência, a da vingança, a salvação, um pouco como o filme constrói, isso não só do Tarantino, mas muito comum das produções norte-americanas, de colocar o modelo cultural norte-americano como o grande salvador da própria Europa, né? Que isso ficou consagrado depois da Segunda Guerra, assim. Então, você falou um pouco da relação de pai e filho, até que ponto, né, os Estados Unidos é o filho da Europa, desse pai, que olhou e falou, bom, eu não sou grande que nem você, mas um dia me tornarei, e se tornou, e depois foi lá e constrói até hoje, né, o Ladrões de Bicicleta mostra isso muito bem, mas até hoje a gente tem, até com a guerra da Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos se colocando como agora quem toma conta desse espaço, né, dessa Europa. Então a gente pode salvar, fazer a vingança dos sofrimentos que vocês mesmos criaram e nós agora te libertamos. Me vem um pouco essa relação de pai e filho, assim, entre os países e as nações. Interessante, né? O novo mundo, o velho mundo, mas eu não falei em self-made man, eu falei em o cowboy e o outlaw, né? O fora da lei, que é uma coisa um pouco, eu diria, diferente, né? Mas você tem razão, self-made man, ele recusa a tradição, né? A palavra, o termo diz isso, né? É como se fosse o self-made man é a figura suprema da meritocracia, né? Ele recusa o que ele recebeu. Então, como se nada fosse transmitido a ele, né? O self-made man escuta, né? Ele é claro que é uma ficção, né? Mas eu falei realmente o Brad Pitt ele faz o papel de alguém que acredita tanto que tem o acordo final e o Landa diz assim, mas como assim? Você vai ser preso. Ele diz, não, no máximo repreendido já fui muitas vezes, né? Termina assim. Então, ele diz assim, olha, né, a lei ok, mas né, a gente resolve do nosso jeito, né? Acho que tem algo do espírito, do individualismo norte-americano que vai nessa linha assim, né? E para concluir, né, Renato, também, eu diria que o Tarantino faz uma crítica, né? Porque em algum lugar eles faz um jogo de espelhamento, né? Entre os lados da história, né? Em algum nível, né? Quando ele faz assim, vou marcar esse outro, né? Vou marcar esse vilão, né? Com a suástica na testa, como ele marcou, né? Outras, né? Os gays, os judeus, né? Por aí vai, né? O triângulo rosa e a estrela amarela, né? É isso aí. Muito bom, mais uma vez. Agradeço os comentários. Sim, e a gente agradece muito a exposição. Fiquei pensando, Daniel, depois a gente até, enfim, com mais calma conversa, mas a questão, né, com a qual você termina, muito interessante, pensando esse caráter dual, né, da vingança, quer dizer, mais do lado da patologia ou do lado de uma busca aí por reconhecimento e expansões e libertações, né? Fiquei pensando muito questões que eu venho fazendo, né, o que eu tenho chamado de a postura ambígua de Freud em relação às artes, quer dizer, que medida não é uma questão que se coloca para pensar a própria problemática mesmo das artes com a psicanálise, né? E, enfim, ora mais associada à questão do sintoma, né, na arte, a arte colocada no lugar de objeto do psicanalista, ora mais identificada enquanto criação, invenção, né? Quer dizer, então, fiquei pensando muito por aí também. O Tarantino como Coutinho,
um cineasta que tematiza o cinema, né, e cunha um método de fazer cinema, quer dizer, os filmes se alimentando desse método, o método se alimentando dos filmes, né? Então, enfim, questões bem interessantes. Te agradeço também, e aí acho que o pessoal aqui estará de acordo, né? A possibilidade da gente poder fazer essa disciplina, poder ter aí essas quatro semanas de trocas, a Ana, a Renata, que também contribuíram, as presenças de vocês, todas, os comentários, foi muito bacana, acho que só temos a agradecer. Ok, gente, obrigado. Então, até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Boa tarde. Até. Tchau, boa tarde.